O livro de Daniel. Capítulo número 1. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu Jeoiaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da semente do rei, e dos príncipes. Jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda sabedoria, e instruídos no conhecimento, e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei, e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: Eu temo meu senhor, o rei, que determinou o teu alimento e a tua bebida. Pois, por que deveria ele ver nas vossas faces pior aparência do que nos jovens que são do seu tipo? Então vós me faríeis arriscar a minha cabeça diante do rei. Então disse Daniel a Meusar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos deem legumes para comer e água para beber. Então, que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei, e conforme tu vires, lidarás com os teus servos. Então ele lhes consentiu neste assunto, e os provou por 10 dias. E ao fim de 10 dias, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que os de todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei. Então Meusar tirou-lhes a porção do alimento, e o vinho que eles deveriam beber, e deu-lhes legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria, e Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Ora, ao final dos dias que o rei tinha dito que deveria apresentá-los, o príncipe dos eunucos os trouxe perante Nabucodonosor, e o rei conversou com eles, e dentre todos eles, não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei. E em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Capítulo 2. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, com os quais atribulou-se o seu espírito e o seu sono cessou. Então o rei ordenou que chamassem os magos, e os astrólogos, e os feiticeiros, e os caldeus, para revelarem ao rei os seus sonhos. Então eles vieram e se puseram perante o rei. E o rei disse-lhes: Eu tive um sonho, e o meu espírito atribulou-se para entender o sonho. Então falaram os caldeus ao rei em aramaico: Ó rei, vive para sempre. Diz a teus servos o sonho, e nós mostraremos a interpretação. O rei respondeu e disse aos caldeus: O assunto se foi de mim. Se vós não me fizerdes saber o sonho, com a sua interpretação, sereis cortados em pedaços, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, e recompensas, e grande honra. Portanto, revelai-me o sonho e a sua interpretação. Eles responderam novamente e disseram: Que o rei conte aos seus servos o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação. O rei respondeu e disse: Eu sei certamente que vós procuraríeis ganhar tempo, porque vós vedes que o assunto se foi de mim. Todavia, se vós não me fizerdes conhecer o sonho, há somente um decreto para vós. Pois vós preparastes palavras mentirosas e corruptas para falar diante de mim, enquanto passa o tempo. Portanto, contai-me o sonho, e eu saberei que vós podeis mostrar-me a sua interpretação. Os caldeus responderam perante o rei, e disseram: Não existe um homem sobre a terra que possa revelar o assunto do rei. Portanto, não há nenhum rei, senhor ou governante que tenha pedido tais coisas a qualquer mago, ou astrólogo, ou caldeu. E é uma coisa rara o que o rei pede, e não há nenhum outro que possa mostrá-lo perante o rei, exceto os deuses, cuja morada não é com a carne. Por causa disso o rei ficou irado e muito furioso,
e ordenou a destruição de todos os homens sábios de Babilônia. E o decreto estabelecia que os homens sábios deviam ser mortos, e eles procuraram Daniel e os seus companheiros para os matarem. Então Daniel respondeu com conselho e sabedoria a Arioque, o capitão da guarda do rei, que havia saído para matar os homens sábios de Babilônia. Ele respondeu e disse a Arioque, o capitão do rei, por que o decreto do rei é tão precipitado? Então Arioque fez o assunto conhecido a Daniel. Então Daniel entrou e desejou que o rei lhe desse tempo, para que ele revelasse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para sua casa, e fez o assunto conhecido a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que eles desejassem as misericórdias do Deus do céu concernentes a este segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos homens sábios de Babilônia. Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois Daniel bendisse ao Deus do céu. Daniel respondeu e disse, bendito seja o nome de Deus para sempre e sempre, pois seus são a sabedoria e o poder. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio, e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Ele revela as coisas secretas e profundas. Ele sabe o que há na escuridão, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder, e me fizeste conhecer agora o que nós desejamos de ti, pois tu nos deste a conhecer agora o assunto do rei. Então, Daniel foi a Arioque, a quem o rei tinha ordenado que destruísse os homens sábios de Babilônia. Ele foi e assim lhe disse, não destruas os homens sábios de Babilônia. Apresente-me perante o rei, e eu revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque trouxe Daniel perante o rei apressadamente, e desta forma lhe disse, eu encontrei um homem dos cativos de Judá que fará conhecida ao rei a interpretação. O rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, és tu capaz de dar-me a conhecer o sonho que vi e a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei, e disse, o segredo que o rei exigiu não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhos mostrar ao rei. Porém há um Deus no céu que revela segredos, e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça sobre tua cama são estes. Quanto a ti, ó rei, os teus pensamentos adentraram a tua mente sobre tua cama, o que deverá acontecer doravante, e aquele que revela segredos faz-te conhecer o que acontecerá. Porém, quanto a mim, este segredo não me é revelado por qualquer sabedoria que eu tenha mais do que qualquer vivente, mas por causa dele se fará conhecida a interpretação ao rei, e para que tu possas conhecer os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, viste e observaste uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti, e a sua forma era terrível. A cabeça desta imagem era de ouro fino, o seu seio e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e parte de barro. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés que eram de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente, e tornaram-se como a palha das eiras do verão. E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte, e preencheu a terra toda. Este é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, és um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder, e força, e glória. E onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu ele as deu em tua mão, e fez de ti governador sobre todos. Tu és esta cabeça de ouro. E depois de ti, levantar-se-á outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual assumirá o governo de toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro. Assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas, e como o ferro, que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. E enquanto tu viste os pés e os dedos, parte de barro do oleiro e parte de ferro, o reino se dividirá, porém haverá nele a força do ferro, visto que tu observaste o ferro misturado com barro lamacento. E como os dedos dos pés eram parte de ferro, e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte, e parcialmente fraco. E enquanto tu viste ferro misturado com barro lamacento, eles irão se misturar à semente de homens. Porém eles não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura ao barro. E nos dias destes reis o Deus do céu irá erguer um reino, que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos, e permanecerá para sempre. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos, e que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante,
e o sonho é certo, e a sua interpretação correta. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face e adorou Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oferta e aromas suaves. O rei respondeu a Daniel, e disse: Bem verdade é que o seu Deus é um Deus de deuses, e um Senhor de reis, e um revelador de segredos, visto que tu pudeste revelar este segredo. Então o rei fez Daniel um grande homem, e deu-lhe muitos presentes valiosos, e o fez governante sobre toda a província de Babilônia, e chefe dos governadores sobre todos os homens sábios de Babilônia. Então Daniel pediu ao rei, e ele estabeleceu Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província de Babilônia. Porém Daniel sentou-se ao portão do rei. Capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 covados, e a sua largura 6 covados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez reunirem-se os príncipes, os governadores e os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Então os príncipes, os governadores e capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido, e eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Então o arauto clamava alto: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, as nações e as línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Portanto, naquele momento alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto, que todo homem que ouça o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e xilofone, e todos os tipos de música, deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem os teus deuses, e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Então, Nabucodonosor em sua ira e fúria ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles então trouxeram estes homens perante o rei. Nabucodonosor falou e lhes disse: Isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego? Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui? Todavia, se vós estiverdes prontos a ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e xilofone e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem. Mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Então, Nabucodonosor encheu-se de fúria, e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus, e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado, e levantou-se apressadamente, e falou, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: Verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus.
Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente, e falou, e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós sois servos do Altíssimo Deus, saí e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, governadores, e capitães, e os conselheiros do rei, viram estes homens, e sobre seus corpos o fogo não teve poder. Nenhum cabelo de sua cabeça chamuscou-se, nem os seus casacos mudaram, e nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, e mudaram a palavra do rei, e cederam os seus corpos para que não servissem e nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto eu faço um decreto, que todo povo, nação ou língua que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortado em pedaços, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Capítulo 4. O rei Nabucodonosor para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Eu achei por bem mostrar os sinais e maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio é de geração a geração. Eu, Nabucodonosor, estava em repouso em minha casa, e prosperando em meu palácio. Eu tive um sonho que me atemorizou, e os pensamentos sobre minha cama e as visões da minha cabeça me atribularam. Portanto, decretei que trouxessem diante de mim todos os homens sábios de Babilônia, para que me fizessem conhecer a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhos, e contei o sonho diante deles. Porém eles não me fizeram conhecer a sua interpretação. Porém, por fim, Daniel, cujo nome era Beltesazar, entrou diante de mim, de acordo com o nome do meu Deus, e em quem está o Espírito dos deuses santos, e perante ele eu contei o sonho, dizendo: Ó Beltesazar, mestre dos magos, porque eu sei que o Espírito dos deuses santos está em ti, e nenhum segredo te atribula, conte-me as visões do sonho que eu tive e a sua interpretação. Assim foram as visões da minha cabeça e minha cama. Eu olhei e observei uma árvore no meio da terra, e a sua altura era grande. A árvore cresceu e ficou forte, e a sua altura alcançou o céu, e podia ser vista até nos confins de toda a terra. As suas folhas eram belas, e o seu fruto abundante, e nela havia alimento para todos. Os animais do campo tinham sombra sob ela, e as aves do céu habitavam nos seus galhos, e toda a carne alimentava-se dela. Eu vi nas visões da minha cabeça sobre a minha cama, e eis que um vigia e um santo desceram do céu. Ele clamou alto, e disse: Ponde a árvore abaixo e cortai os seus ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Fujam os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Porém deixai o toco das suas raízes na terra, e até com um grilhão de ferro e bronze na tenra grama do campo, e se umedeça com o orvalho do céu, e esteja sua porção com os animais na grama da terra. Mude-se o seu coração de homem, seja-lhe dado o coração de um animal, e 7 tempos passem sobre ele. Este assunto é pelo decreto dos vigias, e ordem pela palavra dos santos, para o propósito de que os viventes possam saber que o Altíssimo governa no reino dos homens, e o dá a quem ele escolher, e estabelece sobre ele o mais simples dos homens. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Agora tu, ó Beltesazar, declare a tua interpretação, porquanto nenhum de todos os homens sábios do meu reino é capaz de me fazer conhecer a sua interpretação. Mas tu és capaz, pois o Espírito dos deuses santos está em ti. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou espantado por 1 hora, e os seus pensamentos o atribularam. O rei falou, e disse: Beltesazar, não deixe o sonho, nem a sua interpretação atribularem-te. Beltesazar respondeu e disse: Meu senhor, o sonho seja para aqueles que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que tu viste, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura alcançou o céu e cuja visão dava para toda a terra, cujas folhas eram belas, e o seu fruto abundante, e nela alimento para todos, sob a qual os animais do campo habitavam e sobre cujos ramos as aves do céu tinham a sua habitação. És tu, ó rei, que cresceste e te tornaste forte, pois a tua grandeza cresceu e alcançou o céu, e o teu domínio até os confins da terra. E quanto à visão do rei de um vigia e um santo descendo do céu e dizendo: Ponde a árvore abaixo e destruía, porém deixa o toco de suas raízes na terra com um grilhão de ferro e bronze na tenra grama do campo, e se umedeça com o orvalho do céu, e esteja sua porção com os animais do campo, até 7 tempos passarem sobre ele. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, o qual veio sobre meu senhor, o rei.
que tu serás tirado de entre os homens, e tua habitação será com os animais do campo, e eles te farão comer grama como bois, e eles te molharão com orvalho do céu, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer. E porquanto eles deram ordem para deixar o toco das raízes da árvore, teu reino estará certo para ti, depois de saberes que os céus governam. Portanto, ó rei, seja meu conselho aceitável a ti, e interrompe os teus pecados pela justiça e tuas iniquidades mostrando misericórdia ao pobre, se isto pode ser um alongamento de tua tranquilidade. Tudo veio sobre o rei Nabucodonosor. Ao final de 12 meses, passeando no palácio do reino de Babilônia, o rei falou, e disse, não é esta grande Babilônia, que eu construí para ser a casa do reino pela força do meu poder, e para a honra da minha majestade? Enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu, dizendo, ó rei Nabucodonosor, a ti se fala, o reino apartou-se de ti, e eles irão tirar-te de dentre os homens, e tua habitação será com os animais do campo. Eles te farão comer grama como bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens, e o dá a quem ele quer. Na mesma hora a coisa cumpriu-se sobre Nabucodonosor, e ele foi levado dentre os homens, e comeu grama como bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até os seus cabelos crescerem como penas de águias e as suas unhas como garras de pássaros. E ao final dos dias eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e o meu entendimento retornou para mim, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração a geração. E todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele faz conforme a sua vontade no exército do céu, e entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer-lhe, o que fazes tu? No mesmo momento a minha razão retornou para mim, e para a glória do meu reino, minha honra e o meu brilho retornaram para mim, e meus conselheiros e meus senhores buscaram-me, e eu fui estabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentada uma excelente majestade. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei do céu, cujas todas as obras são verdade e os seus caminhos juízo, e aqueles que caminham em orgulho ele é capaz de humilhar. Capítulo 5. O rei Belsazar fez uma grande festa para 1000 de seus senhores, e bebeu vinho perante os 1000. Belsazar, enquanto experimentava o vinho, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata que o seu pai, Nabucodonosor, havia retirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e os seus príncipes, as suas esposas e concubinas, pudessem beber neles. Então eles trouxeram os vasos de ouro que foram retirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e o rei e seus príncipes, suas esposas e concubinas beberam neles. Eles beberam vinho e louvaram os deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, surgiram dedos de uma mão de homem, e escreveram defronte do castiçal sobre o cal da parede do palácio do rei. E o rei viu a parte da mão que escreveu. Então mudou-se o semblante do rei, e os pensamentos o atribularam tanto que as juntas dos seus lombos se afrouxaram, e os seus joelhos batiam um contra o outro. O rei bradou ordenando que trouxessem os astrólogos, os caldeus e os adivinhos. E o rei falou e disse aos homens sábios de Babilônia, aquele que ler este escrito, e mostrar-me a sua interpretação será vestido com escarlate, terá uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço e será o terceiro governante no reino. Então entraram todos os homens sábios do rei, mas eles não puderam ler o escrito, e nem fazer conhecida ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar atribulou-se grandemente, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores ficaram atônitos. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e de seus senhores, adentrou a casa de banquete, e a rainha falou, e disse, ó rei, vive para sempre, não te atormentem os teus pensamentos, e nem mude o teu semblante. Há um homem em teu reino em quem habita o espírito dos santos deuses, e nos dias de teu pai, luz e entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, havia nele, a quem o rei Nabucodonosor, teu pai, o rei, eu digo, teu pai, fez mestre dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. Porquanto um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento, e interpretação de sonhos, e entrega de duras sentenças e a solução de dúvidas, encontrarão-se no mesmo Daniel, a quem o rei chamou Beltesazar. Agora, chame-se Daniel, e ele mostrará a interpretação. Então Daniel foi introduzido perante o rei. E o rei falou, e disse a Daniel, és tu aquele Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, a quem o rei, meu pai, trouxe de Judá? A teu respeito tenho ouvido dizer, que o espírito dos deuses está em ti, e que luz e entendimento e excelente sabedoria encontram-se em ti. E agora os homens sábios, os astrólogos, foram trazidos diante de mim para lerem este escrito, e me fazerem conhecer a sua interpretação, porém eles não puderam mostrar uma interpretação do assunto.
E eu ouvi a respeito de ti, que tu podes fazer interpretações e resolver dúvidas. Agora, se tu podes ler o escrito e fazer-me conhecer a sua interpretação, serás vestido com escarlate, e terás uma corrente de ouro ao redor do teu pescoço, e serás o terceiro governante no reino. Então Daniel respondeu e disse perante o rei: Fiquem para ti os teus presentes, e dá as tuas recompensas para outro. Eu, contudo, lerei o escrito para o rei e lhe farei conhecida a interpretação. Ó rei, o Altíssimo Deus deu ao teu pai Nabucodonosor um reino, e majestade, e glória, e honra. E por causa da majestade que lhe fora dada, todos os povos, nações e línguas, tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria mantinha vivo, e a quem queria erguia, e a quem queria derrubava. Porém, quando elevou-se o seu coração, e endureceu-se a sua mente em orgulho, ele foi deposto do seu majestoso trono, e tiraram-lhe a sua glória. E ele foi retirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração tornou-se como o dos animais, e a sua habitação foi com jumentos selvagens. Alimentaram-no com grama como bois, e o seu corpo foi molhado com orvalho do céu, até que ele soube que o Altíssimo Deus governa no reino dos homens, e estabelece a quem ele quer. E tu, seu filho, ó Belsazar, não tens humilhado teu coração, embora soubesses tudo isto. Porém te levantaste contra o Senhor do céu, e trouxeram-te os vasos da sua casa diante de ti, e neles beberam vinho tu e teus senhores, tuas esposas e tuas concubinas. E tu tens louvado os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, madeira e pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem, e o Deus em cuja mão está o teu fôlego, e de quem são todos os teus caminhos tu não tens glorificado. Então, dele foi enviada a parte da mão, e escrito foi esta escrita. E este foi o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação do escrito. Mene, Deus contou o teu reino e o finalizou. Tekel, tu foste pesado nas balanças e encontrado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Então ordenou Belsazar, e eles vestiram Daniel com escarlate, e colocaram uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço, e fizeram uma proclamação referente a ele, que ele seria o terceiro governante no reino. Naquela noite Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. E Dário, o Medo, tomou o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Capítulo 6. Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas, e o rei não tivesse nenhum dano. Então este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: Nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei, e assim disseram-lhe: Rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães, reuniram-se para estabelecer um estatuto real, e fazer um firme decreto, para que todo aquele que suplicar a qualquer deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto, e assina o escrito, para que não seja modificado, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então estes homens reuniram-se, e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram, e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu, e disse: O assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Então eles responderam, e disseram perante o rei: Aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Então o rei, quando ouviu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo, e propôs em seu coração livrar Daniel, e ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Então estes homens reuniram-se diante do rei, e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto,
nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei ordenou, e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu próprio sinete, e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio, e passou a noite jejuando. Nem foram trazidos os instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã, e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou, e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Visto que, perante ele, encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele, e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então, Daniel foi erguido da cova, e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. E o rei ordenou, e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados dentro da cova dos leões. Eles, os seus filhos e as suas esposas, e os leões tiveram domínio sobre eles, e quebraram todos os seus ossos em pedaços antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dário escreveu para todo o povo, nações e línguas, que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e resgata, e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então este Daniel prosperou no reinado de Dário, e no reinado de Ciro, o persa. Capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho e visões de sua cabeça sobre a sua cama. Então ele escreveu o sonho e contou o resumo dos assuntos. Daniel falou, e disse: eu vi em minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar. E 4 grandes animais surgiram do mar, diferentes uns dos outros. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Eu contemplei até as suas asas serem arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto ereto sobre os pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E eis que outro animal, um segundo, semelhante a um urso, levantou-se de um lado, e ele tinha 3 costelas na sua boca, entre os seus dentes. E assim lhe foi dito: levanta-te, devora muita carne. Depois disto contemplei, e eis que um outro, como um leopardo, o qual tinha sobre suas costas 4 asas de uma ave. O animal também tinha 4 cabeças, e domínio lhe foi concedido. Depois disto eu vi, nas visões noturnas, e contemplei um 4º animal, apavorante e terrível, e extremamente forte, e tinha ele grandes dentes de ferro. Ele devorava e quebrava em pedaços, e esmagava o resto com seus pés. E era diferente de todos os animais que estavam perante ele, e ele tinha 10 chifres. Eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes, e eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. Eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dia sentou-se, cujas vestes eram brancas como neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono era como a chama ardente e suas rodas como fogo abrasador. Um córrego flamejante fluía e surgia de diante dele. Milhares de milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto e os livros foram abertos. E então contemplei, por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava. Contemplei até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído e dado à chama ardente. E quanto ao restante dos animais, o seu domínio foi retirado. Ainda assim as suas vidas foram prolongadas por uma estação e tempo. Eu vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao filho de homem veio com as nuvens do céu, e veio até o ancião de dias, e trouxeram-no diante dele. E foi-lhe dado domínio, e glória e um reino, para que todo o povo, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. Eu, Daniel, angustiei-me em meu espírito, no meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça atribularam-me. Aproximei-me de um dos que estavam perto, e perguntei-lhe a verdade de tudo isto. Então ele me contou, e fez-me saber a interpretação dos assuntos. Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Porém,
Os santos do Altíssimo tomarão o reino, e possuirão o reino para sempre, e sempre, e sempre. Então eu quis saber a verdade do quarto animal, que era diferente de todos os outros, extremamente apavorante, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava, quebrava em pedaços e esmagava o restante com seus pés. E dos 10 chifres que estavam em sua cabeça, e do outro que surgiu, e perante o qual 3 caíram, e daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava coisas muito grandes, cujo aspecto era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra com os santos, e prevalecia contra eles. Até que o ancião de dia chegou, e receberam julgamento os santos do Altíssimo, e o tempo chegou para os santos possuírem o reino. Assim ele disse: o quarto animal será o quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará e a quebrará em pedaços. E os 10 chifres deste reino são 10 reis que se levantarão, e um outro se levantará após eles, e ele será diferente dos primeiros, e ele subjugará 3 reis. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo, e tempos, e a divisão de tempo. Porém, assentar-se-á o julgamento, e eles tomarão o seu domínio para o consumir e o destruir até o final. E o reino e domínio, e a grandeza do reino, sob todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Até aqui é o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam e o meu semblante alterou-se em mim, mas eu mantive a questão em meu coração. Capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu para mim, Daniel, uma visão, após aquela que me apareceu no princípio. E eu vi em uma visão, e que veio a acontecer. Quando eu vi, eu estava no palácio em Suzã, que fica na província de Elão. E eu vi em uma visão, e eu estava próximo ao rio de Ulai. Então eu ergui meus olhos, e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, porém um era mais alto do que o outro, e o mais alto surgiu por último. Eu vi o carneiro avançando para o oeste, para o norte e para o sul, de modo que nenhum animal podia permanecer diante dele, nem havia algum que pudesse livrar-se da sua mão. Porém ele agiu conforme a sua vontade, e tornou-se grande. E enquanto eu refletia, eis que um bode veio do oeste, sobre a face de toda a terra, e não tocou o chão. E o bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. E ele veio ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé perante o rio, e correu para ele na fúria do seu poder. E eu o vi chegar mais perto do carneiro, e ele estava tomado de fúria contra ele, e golpeou o carneiro, e quebrou os seus 2 chifres, e o carneiro não tinha poder para manter-se de pé perante ele, porém ele o arremessou ao chão, e o pisoteou e não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Por esta razão o bode tornou-se muito grande, e quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado, e no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis, em direção aos 4 ventos do céu. E de um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande, em direção ao sul, e em direção ao leste, e em direção à terra agradável. E este tornou-se grande, e chegou até o exército do céu, e ele lançou alguns do exército e das estrelas ao chão, e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército, e retirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão. E ele praticou e prosperou. Então eu ouvi um santo falando, e outro santo disse àquele determinado santo que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? E ele me disse: até 2300 dias, então o santuário será purificado. E isto aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão e busquei o significado. E eis que colocou-se diante de mim a aparência de um homem. E eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, que chamou e disse: Gabriel, faz este homem entender a visão. Então, ele aproximou-se de onde eu estava, e quando ele chegou, temi e caí sobre a minha face. Porém ele me disse: entende, ó filho de homem, pois no tempo do fim será a visão. Então, enquanto ele falava comigo, eu entrei em um sono profundo com a minha face em terra. Porém ele tocou-me e colocou-me em pé. E ele disse: eis que te farei saber o que acontecerá no fim da indignação, pois ao tempo determinado será o final. O carneiro que tu viste com 2 chifres são os reis da Média e Pérsia. E o bode áspero é o rei da Grécia. E o grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei. Ora, tendo sido quebrado, enquanto 4 levantaram-se no lugar dele, 4 reinos se levantarão dessa nação, porém não no poder dele. E no último momento do seu reino,
Quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento e que entende sentenças obscuras levantar-se-á. E a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder. E ele destruirá de forma espantosa e prosperará, e praticará, e destruirá o povo poderoso e santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado sem o uso de mão. E a visão contada, da noite e da manhã, é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela será para muitos dias. E eu, Daniel, desmaiei, e estive enfermo alguns dias. Depois levantei-me e fiz os negócios do rei, e fiquei atônito acerca da visão, porém ninguém a entendeu. Capítulo 9. No primeiro ano de Dário, o filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco e cinzas. E eu orei ao Senhor meu Deus, e fiz minha confissão, e disse: Ó Senhor, o grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam, e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Nós pecamos e cometemos iniquidade, e nos portamos impiamente, e nos rebelamos, e até nos afastamos de teus preceitos e dos teus juízos. Nem escutamos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, e para todo o povo da terra. Ó Senhor, justiça pertence a ti, porém a nós confusão de faces, como neste dia, para os homens de Judá, e para os habitantes de Jerusalém, e para todo Israel, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes, em todas as nações para onde tu os conduziste, por causa da transgressão que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de face, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem as misericórdias e o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra ele. E não tenhamos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, para andar nas suas leis, que ele colocou diante de nós pelos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, afastando-se para não obedecerem à tua voz. Portanto a maldição está derramada sobre nós, e o juramento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, porque nós pecamos contra ele. E ele confirmou as suas palavras, que falou contra nós, e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, pois sob todo o céu não se tem feito como se fez sobre Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Contudo não fizemos nós nossa oração perante o Senhor nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades, e entendêssemos a tua verdade. Portanto o Senhor vigiou sobre o mal, e o trouxe sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em todas as obras que faz, pois nós não obedecemos a sua voz. E agora, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e trouxeste renome para ti, como neste dia. Nós pecamos, nós nos portamos impiamente. Ó Senhor, conforme toda a tua justiça, suplico-te, desvia a tua ira e a tua fúria da tua cidade Jerusalém, teu santo monte, porque por nossos pecados e pelas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e teu povo tornaram-se uma desonra para todos os que estão ao nosso redor. Agora, portanto, ó nosso Deus, ouve a oração de teu servo, e as suas súplicas, e faz a tua face brilhar sobre o teu santuário, que está desolado, por causa do Senhor. Ó meu Deus, inclina teus ouvidos e ouve, abre teus olhos, e observa nossas desolações, e a cidade que é chamada pelo teu nome. Pois nós não apresentamos nossas súplicas perante ti por nossas justiças, mas por tuas grandes misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, escuta e faz, não retardes, por causa de ti mesmo, ó meu Deus, pois a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E enquanto eu estava falando, e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e apresentando minha súplica perante o Senhor meu Deus, pelo santo monte do meu Deus. Sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde. E ele informou-me, e falou comigo, e disse: Ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. No início de tuas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te, pois tu és grandemente amado. Portanto entende a questão, e considera a visão. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão,
e pôr um fim nos pecados, e fazer reconciliação por causa da iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba, portanto, e entenda, que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém, até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas. A rua será construída novamente, e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. E após 62 semanas o Messias será cortado, porém não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o final da guerra de desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará, até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. E o assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado era longo, e ele entendeu o assunto e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Eu não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi até se completarem 3 semanas inteiras. E no 24º dia do primeiro mês, enquanto eu estava ao lado do grande rio, que é o Idequel, ergui meus olhos e olhei, e observei um certo homem vestido em linho, cujos lombos estavam cingidos com fino ouro de ufaz. Seu corpo também era semelhante ao berilo, e a sua face como a aparência de um relâmpago, e os seus olhos como lâmpadas de fogo, e os seus braços e pés semelhantes em cor ao bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E somente eu, Daniel, tive a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão, porém um grande tremor caiu sobre eles, de modo que fugiram e se esconderam. Portanto fui deixado sozinho, e tive esta grande visão, e nenhuma força restou em mim, pois minha formosura foi transfigurada em corrupção, e nenhuma força eu retive. Contudo ouvi eu a voz das suas palavras, e quando eu ouvi a voz das suas palavras, senti então um profundo sono sobre a minha face, e minha face virou-se para o chão. E eis que uma mão me tocou, e me colocou sobre os meus joelhos e sobre as palmas de minhas mãos. E disse-me ele, ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo, e põe-te em pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou-me esta palavra, levantei-me tremendo. Então disse-me ele, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender, e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por tuas palavras. Porém o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Agora eu venho a ti para fazer-te entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. E quando ele tinha falado tais palavras para mim, coloquei a minha face ao chão e tornei-me mudo. E eis que como a semelhança dos filhos de homens tocou os meus lábios, então eu abri a minha boca, e falei, e disse para aquele que estava diante de mim, ó meu Senhor, pela visão minhas dores voltaram-se sobre mim, e nenhuma força retive. Pois como pode o servo deste meu Senhor falar com este meu Senhor? Pois quanto a mim, imediatamente nenhuma força restou em mim, nem fôlego permaneceu em mim. Então veio novamente e tocou-me com a aparência de um homem, e ele me fortaleceu. E disse, ó homem grandemente amado, não temas. Paz seja contigo, sê forte, sim, sê forte. E depois que ele falou a mim, fui fortalecido, e disse, fala meu Senhor, pois tu me fortaleceste. Então disse ele, sabes por que eu vim a ti? E agora retornarei para lutar com o príncipe da Pérsia. E quando eu me for, eis que o príncipe da Grécia virá. Porém eu te mostrarei aquilo que está na escritura da verdade, e ninguém há que se mantenha comigo nestas coisas, exceto Miguel, vosso príncipe. Capítulo 11. Também eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, eu mesmo, me levantei para confirmá-lo e fortalecê-lo. E agora eu te mostrarei a verdade. Eis que levantar-se-ão ainda 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, e pela sua força, por meio da sua riqueza, ele incitará a todos contra o reino da Grécia. E um rei poderoso levantar-se-á, e governará com grande domínio, e fará conforme a sua própria vontade. E quando ele se levantar, o seu reino será quebrado, e será dividido em direção aos 4 ventos do céu, e não para sua posteridade, nem conforme o seu domínio, que ele governou. Pois o seu reino será arrancado, até mesmo por outros, além daqueles. E o rei do sul será forte, e um dos seus príncipes, e ele será forte sobre ele, e terá domínio. O seu domínio será um grande domínio. E, no final dos anos, eles se reunirão, pois a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um acordo.
porém ela não reterá o poder do braço, e nem ele permanecerá, e nem o seu braço. Porém ela será entregue, e aqueles que a trouxeram, e aquele que a gerou, e aquele que a fortaleceu nestes tempos. Porém, proveniente de um ramo de suas raízes, um se levantará em seu lugar, o qual virá com um exército, e entrará na fortificação do rei do norte, e lutará contra eles, e prevalecerá. E também carregará cativos para o Egito seus deuses com seus príncipes, e com seus preciosos vasos de prata e de ouro, e ele irá permanecer por mais anos do que o rei do norte. Então o rei do sul adentrará o seu reino, e retornará à sua própria terra. Porém os seus filhos serão instigados, e reunirão uma multidão de grandes forças, e um certamente virá, e transbordará, e atravessará. Então ele retornará e será instigado até a sua fortaleza. E o rei do sul será movido com ira, e surgirá, e lutará com ele, com o rei do norte, e ele estabelecerá uma grande multidão, porém a multidão será dada em sua mão. E quando ele tiver retirado a multidão, o seu coração ficará exaltado, e ele abaterá muitas dezenas de milhares, porém isto não o fortalecerá. Pois o rei do norte retornará, e irá levar uma multidão maior do que a anterior, e certamente virá após alguns anos com um grande exército, e com muita riqueza. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e também os roubadores do teu povo se exaltarão para estabelecer a visão, porém eles cairão. Então virá o rei do norte, e construirá um monte, e tomará a maioria das cidades cercadas, e os braços do sul não resistirão, nem o seu povo escolhido, e nem haverá qualquer força para resistir. Porém aquele que vem contra ele fará conforme a sua própria vontade, e ninguém irá permanecer perante ele. E ele se firmará na terra gloriosa, a qual pela sua mão será consumida. Ele também dirigirá a sua face para entrar com a força de todo o seu reino, e os honrados com ele. Assim ele o fará, e ele lhe dará a filha das mulheres, corrompendo-a. Porém ela não permanecerá ao lado dele, e nem será para ele. Após isto ele irá virar a sua face em direção às ilhas, e tomará muitas. Porém um príncipe em seu próprio nome, fará cessar o opróbrio oferecido por ele. Sem a sua própria censura, ele a fará tornar-se sobre si. Então ele tornará a sua face em direção ao forte de sua própria terra. Porém ele irá tropeçar e cair, e não será encontrado. Então se levantará em seu lugar um levantador de impostos na glória do reino. Porém dentro de poucos dias ele será destruído, não em ira, e nem em batalha. E em seu lugar se levantará uma pessoa vil, a quem eles não darão a honra do reino. Porém ele virá pacificamente, e obterá o reino através de adulações. E com os braços de uma inundação eles serão submersos de diante dele, e serão quebrados. Sim, também o príncipe do pacto. E depois que o pacto for feito com ele, ele trabalhará enganosamente, pois ele surgirá, e tornar-se-á forte com um povo pequeno. Ele entrará pacificamente, mesmo sobre os lugares mais prósperos da província. E ele fará aquilo que os seus pais não fizeram, nem os pais de seus pais. Ele espalhará entre eles a presa, e despojo, e riquezas. Sim, e ele formará os seus desígnios contra as fortificações, ainda que por um tempo. E ele incitará seu poder e sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul será incitado à batalha com um exército muito grande e poderoso. Porém ele não resistirá, pois eles maquinarão intentos malignos contra ele. Sim, aqueles que se alimentam da porção do seu alimento destruirão, e o seu exército inundará, e muitos cairão mortos. E os corações de ambos os reis estarão voltados a fazer dano, e eles falarão mentiras a uma mesa, porém isso não prosperará, pois o fim ainda será no tempo determinado. Então ele retornará à sua terra com grandes riquezas, e o seu coração será contra o santo pacto, e ele fará proezas e retornará para sua própria terra. No tempo determinado ele irá retornar, e virá em direção ao sul, porém não será como a primeira, ou como a última, pois os navios de Quitim virão contra ele. Portanto ele será afligido, e retornará, e indignar-se-á contra o santo pacto. Assim ele fará, ele de fato retornará e se entenderão com aqueles que abandonaram o seu pacto. E braços se colocarão ao seu lado, e eles contaminarão o santuário da força, removerão o sacrifício diário, e eles estabelecerão a abominação desoladora. E aqueles que se portam impiamente contra o pacto, ele corromperá por meio de adulações. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. E aqueles que têm entendimento dentre o povo instruirão a muitos. Contudo, cairão pela espada, e pela chama, e pelo cativeiro, e pelo despojo, por muitos dias. Então, quando caírem, eles terão uma pequena ajuda. Porém muitos se juntarão a eles por meio de adulações. E alguns dos que têm entendimento cairão, para prová-los, e para purificar e torná-los brancos, até o tempo do fim, porque ainda é por um tempo determinado. E o rei fará conforme a sua vontade, e ele se exaltará, e se engrandecerá acima de todo Deus, e falará coisas assombrosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a indignação se complete,
pois aquilo que está determinado será feito. Ele não considerará o Deus dos seus pais, e nem o desejo de mulheres, nem considerará qualquer Deus, pois ele se engrandecerá acima de tudo. Porém, em seu lugar ele deve honrar o Deus de forças, e um Deus a quem os seus pais não conheceram ele honrará com ouro, e prata, e com pedras preciosas, e coisas agradáveis. Desta forma ele procederá nas mais poderosas fortalezas com um Deus estranho, a quem ele reconhecerá e aumentará com glória. E ele fará com que governem sobre muitos e dividirá a terra por lucro. E no tempo do fim, o rei do sul desafiará, e o rei do norte virá contra ele como um furacão, com carruagens, e com cavaleiros, e com muitos navios, e ele adentrará as nações, e os inundará e atravessará. Ele também adentrará a terra gloriosa, e muitas nações serão derrubadas. Porém estes irão escapar de sua mão, Edom e Moabe, e o principal dos filhos de Amon. Ele também estenderá a sua mão sobre as nações, e a terra do Egito não escapará. Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata, e sobre todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes estarão nos seus passos. Mas as notícias do leste e do norte o atribularão. Portanto ele sairá com grande fúria para destruir e totalmente eliminar a muitos. E ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares no glorioso Monte Santo. Todavia ele encontrará o seu fim, e ninguém o ajudará. Capítulo 12. E naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, e alguns para vergonha e desprezo eterno. E aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Então eu, Daniel, olhei, e eis que lá estavam outros dois, um neste lado da margem do rio e o outro naquele lado da margem do rio. E um disse para o homem vestido em linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo será até o fim destas maravilhas? E eu ouvi o homem vestido em linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isto será por um tempo, tempos e uma metade. E quando ele tiver cumprido a dispersão do poder do povo santo, todas estas coisas estarão terminadas. E eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: ó meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele disse: segue teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados. Mas o perverso fará perversidades, e nenhum dos perversos entenderá, porém os sábios entenderão. E do tempo em que o sacrifício diário for retirado e a abominação da desolação estabelecida, haverá 1290 dias. Bendito é aquele que espera e chega aos 1305, e 30 dias. Porém segue tu teu caminho até o final, pois tu descansarás e estarás na tua porção ao final dos dias.